Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, seja bem-vindo a mais um Café das 10, aquele programinha semanal de 10, 15, 20, 30 minutos que a gente fala com os nossos colegas de recursos humanos ou sobre assuntos da área. No episódio de hoje, eu vou falar com a Cíntia Riso, profissional da área de comunicação organizacional. Conheço a Cíntia já há um bom tempo e a gente vai falar sobre o tema comunicação organizacional pós-pandemia, na pandemia e o que vai ser dessa área. Tudo bem, Cíntia? Tudo bom, Edu? Obrigada, prazerzaço estar aqui com você. O prazer é todo meu. Cíntia, para quem não te conhece no mercado, conta um pouquinho da tua história, conta um pouquinho da tua carreira. Bora lá, então, você já me apresentou, meu nome é Cíntia Riso, tô aí há quase 11 anos de carreira em comunicação, sempre em multinacionais. Comecei minha carreira na Kimberly-Clark e aí mergulhei em mundos como comunicação externa, crise, é, na época era blogueiro, hoje não tinha TikTok na época, mas enfim, trabalhei por toda essa seara de comunicação externa, responsabilidade social, comunicação interna e comecei a mergulhar em gestão de mudança e depois fui para Johnson e hoje eu estou na Bimbo Brasil como gerente nacional de comunicação e aí eu tenho todos os chapéus juntos e misturados. Muito bom, Cíntia. Como que era a tua percepção da área de comunicação organizacional pré-pandemia? Porque a gente vai conversar hoje sobre o que foi feito, quais foram as evoluções na área durante a pandemia e, com certeza, o que você espera depois, né? Mas antes, como é que era essa área? Era uma área, claro que eu não posso generalizar e falar que 100% do mercado era assim, mas majoritariamente ouso dizer que era uma área que não tinha o punch estratégico que deveria, né, do tamanho que ela deveria. Então, uma comunicação estruturada, uma área de comunicação com potência, ela ajuda muito na estratégia da companhia, direcionando porta-vozes interna e externamente. Então, antes da pandemia, existia talvez um esforço maior para que a área tivesse a sua percepção de que ela é estratégica, isso antes da pandemia. Então, eu acho que tinha toda uma questão de desenvolvimento de recursos, de storytelling, de KPIs, indicadores, números que às vezes nem tinham tanto sentido, mas a gente sempre numa tendência muito forte de falar: oi, eu sou estratégica, deixa eu sentar no board, deixa eu estar do lado de quem toma a decisão que eu posso ajudar. Isso é como eu vejo antes da pandemia. Maioria, né? Claro. Excelente. E aí, quais foram as mudanças que a pandemia trouxe? Né? É óbvio que tem coisas óbvias, como uma maior exposição dos líderes, Uhum. eventualmente uma preocupação muito grande com a própria comunicação. Mas eu quero ouvir de você, quando você compara o antes e o agora, quais foram as Uhum. principais mudanças? E aí, depois, se você já quiser contar o que você imagina como vai ser essa área no futuro, que eu acho que até o final do ano, se Deus quiser, a gente não vai ter mais pandemia nenhuma. Mas o que você imagina, né? Esse momento de transição do antes para o atual e do atual para o futuro. Vamos lá, então vamos por partes aqui para os nossos Exatamente. ouvintes acompanharem Exato. a nossa linha de raciocínio. Bora lá. Do antes para o agora. Então, eu acho que a grande palavra que entra aí é credibilidade. Eu percebi uma virada de chave, principalmente se eu olho para a interna, comunicação interna, que em muitas empresas era uma comunicação mais voltada para canais, para ferramentas, ou alguma coisa, né? Alguns chamam de endomarketing, e ficava lá fazendo panfleto, ou cartaz, ou mural, falando do lançamento. Com a pandemia, né, que obviamente por muitos aspectos foi horrorosa, mas para a área de comunicação trouxe uma credibilidade absurda. Então, eu trago até alguns exemplos, né? Eu estava na Bimbo quando a pandemia chegou, a empresa que eu estou hoje, e com a chegada da pandemia, a minha área de comunicação interna passou a ser uma fonte oficial de informação real, né? Não que não fosse, sempre foi intenção da área de comunicação interna ser uma fonte oficial de informação. Só que com a pandemia eu me vi falando de matérias do G1, então porque tinha tanta notícia, imagina aquela chuva de informação, ninguém sabia de nada. Eu estava diariamente, quase, com o médico do trabalho, que tem lá o bracinho dele no Einstein, buscando fontes oficiais, e o que saía por comunicação interna, para aquelas 4.500 pessoas, era mais verdadeiro do que ver na TV.
Então, a credibilidade, o punch que a gente ganhou foi muito grande. E, ao mesmo tempo, do antes, né, para o depois da pandemia, a área ganhou muita velocidade. Né? Eu tive como área que responder muito rapidamente, tanto interno quanto externo. Quando a gente fala de posicionamento em imprensa, inclusive a escolha de não se posicionar algumas vezes. Então, essas decisões internas e externas ganharam uma velocidade muito grande. E isso transforma, né? A gente entra num patamar de área que, de fato, a gente não precisa provar que é estratégico. A organização falou, putz, eu acho que eu preciso de comunicação. Porque sem comunicação tava todo mundo doido. Eu fico imaginando aqueles, tipo Minions, assim, todo mundo... Aí chega a comunicação e fala, não, vamos organizar essa galera. Aqui é a nossa prioridade. Olha, a gente não tem essa decisão, mas vai chegar, calma. Isso daqui é verdadeiro. Olha, eu trouxe um médico para falar com vocês. Enfim, a gente começou a permear toda a estratégia da companhia. Então, basicamente, o core da mudança, para mim, tá aí. E quando eu falo daqui para frente, eu acho que a gente tem uma oportunidade, de solidificar, porque graças a Deus aí, ou enfim, a tua crença, essa pandemia deve acabar, mas a gente Tomara. precisa, vai acabar, tem a fé, tem a fé. A gente precisa aí solidificar esse papel. A gente já não vai ter mais a pandemia para, né, provar que a gente é de fato um canal de credibilidade, um canal de velocidade, um canal de estratégia. E depois disso, né, cada profissional de comunicação tem que pensar, olhando para o cenário da tua companhia, o que eu posso fazer para continuar me mantendo nesse nível de estratégia? Eu costumo dizer que depois da pandemia é uma questão de você saber aproveitar as oportunidades, porque muito provavelmente você já está em outro lugar dentro da empresa. Então aproveita. Você vai ouvir uma questão que ninguém te chamou, se envolve, agrega valor, e assim acho que a gente vai crescendo como área e todo mundo se ajuda fazendo isso, né? Essa é a minha percepção. Com certeza. Cintia, como é que ficou a relação entre a comunicação organizacional e o RH? Via de regra, sempre foram parceiros. Em algumas empresas trabalham em separados, na Uhum. maioria das empresas junto. Qual a tua visão sobre isso? Eu acredito, como é que ficou, né? Quando eu olho a comunicação organizacional como um todo, olhando mais para posicionamento de imprensa, de externa, eu acho que o RH ele perdeu um pouco, nesse momento de pandemia especificamente, perdeu um pouco de prioridade para abrir espaço para alguns statements mais corporativos, né? Para a gente conseguir trabalhar a imagem de outra forma, talvez explorar um pouco mais posicionamentos mais estratégicos de outros líderes para não ficar só na seara do RH, que era muito incerto. O que a gente vai fazer, como vai ser, home office, não é híbrido, não é. Então, naquele mundo de incertezas, era muito arriscado você ir para um jornal brasileiro falar, não, meu posicionamento é esse, mas eu não tenho muita certeza. Não vai rolar. Então, quando eu olho para a externa, eu vejo um pouco desse movimento durante a pandemia. Claro que conforme as coisas foram se solidificando e o mercado foi entendendo onde estava, aí sim o RH começa a trazer um pouco mais de valor para o discurso corporativo, para a construção de reputação. Internamente, eu percebo que o que aconteceu com a RH e a pandemia? Trabalharam muito juntos, mais do que antes, por conta de toda a movimentação. Então, o que a gente vai fazer com os colaboradores? Tira benefício, não tira benefício? E aí eu vi que a comunicação nesse momento, ela não era só, o RH não era só um cliente. Acabou acontecendo uma via de mão dupla, porque eu comecei a trazer informação para o RH, porque naturalmente a comunicação é uma área de muita rede dentro da companhia. Então, olha, RH, de repente você está olhando só para cá, mas o mercado está fazendo isso e ali tem uma dor naquela área interna. Então, vamos responder com algum benefício, com algum posicionamento. Então, essa foi a grande mudança que eu vi olhando para essa relação recursos humanos e comunicação durante a pandemia. Excelente, Cintia. E me tira uma dúvida, né? Existem algumas empresas em que elas não têm uma área de comunicação formada, não têm uma área sólida. E muitos profissionais de recursos humanos acabam fazendo, às vezes, mesmo que básica,
de uma área de comunicação, que dicas básicas que você dá para os profissionais de recursos humanos que desejam conhecer um pouco mais na prática sobre comunicação organizacional? Por onde eles começam? Quais são os principais conceitos que eles precisam saber? Você tem toda a razão. Primeiro, eu tenho que concordar com você. De fato, eu vejo muito isso no mercado. Às vezes, né, a gente tem até um chapéu separado. Você tem alguém que é meio RH e meio comunicação, e seja o que Deus quiser. Para esse público especificamente, né, e vamos imaginar que é alguém que não tem formação nenhuma técnica, né? Claro, o número um, se eu pudesse, é busque alguma formação técnica. Busque algum curso básico para você entender como estruturar uma comunicação. Eu costumo brincar que tudo bem a área de comunicação não existir, porque afinal todo mundo vai se comunicar. Agora, de que forma que essa comunicação vai agregar valor para você, é aí que a área de comunicação entra. Né? No fim do dia, somos humanos, você vai dar um jeito de falar o que você quer. Pode virar uma bagunça, todo mundo falando ao mesmo tempo do jeito que quer? Pode, muito provavelmente vai. Então, eu acho que esse é um ponto de atenção que esse profissional do RH ele tem que olhar. Né? Embora ele não tenha as técnicas, o mindset para, de repente, construir um plano de comunicação, acho que a primeira dica é essa, né? Entender todo esse cenário. A segunda dica seria empatia. Eu acho que é muito importante para o profissional de comunicação, porque eu faço um plano interno de comunicação que é muito provavelmente o que esse profissional do RH vai fazer. Só que ele faz para quem? Para quem está lendo, não é para ele. Então, para ele, de repente, está muito claro o que ele está escrevendo. Mas para quem está recebendo, alguém de fábrica, um analista, um gerente, não importa, são públicos diferentes. Então, tenta se imaginar no lugar dessa pessoa que está lendo a tua comunicação, para que você seja o mais transparente e claro possível, evitando dúvidas, e com isso você evita a famosa rádio peão. Porque se não está claro, eu vou inventar, né? Eu como leitor. E se aí o céu é o limite, senhoras e senhores. A gente vê de tudo no mercado. Então, acho que temos essa dica aí que é bastante importante. E, se possível, sempre prezar, e aí é uma característica minha, toda a minha carreira, prezar pela transparência. Não queira inventar, omitir, porque é tendência, e eu falo por experiência, em alguns momentos da vida a gente vê, não, mas a gente guarda essa informação, ou vamos escrever diferentes, ou só fala 30%. Gente, não dá certo, juro por Deus, acredita. O ruído, ele vai nascer daí, e aí para você contornar vai dar muito mais trabalho. E comunicação externa aí já é um pouco mais difícil, de alguém sem técnica, sem formação, mas criar relacionamento é básico, né? Começa daí, seja com jornalista, com entidades governamentais, ou seja o que for, mas é o primeiro passo. Com certeza. Cintia, para a gente já ir caminhando para o nosso final, em linhas gerais, o que você imagina que serão as tendências para de comunicação? Alguma coisa que você, por exemplo, está vendo surgir agora e que provavelmente deve se consolidar no curto prazo? Você espera que tenha algum tipo de inovação na área, ou você acha, na verdade, que só são melhorias de processos que já existem? Eu percebo muitas melhorias, sempre pensando em métricas, pensando em posicionamento, muito em linha com essa questão de provar o valor estratégico da área. Isso vai acontecer, né? Então, de que forma a gente vai mensurar o nosso trabalho, de que forma eu mostro que eu agrego valor, né? Isso com certeza acontece. Mas quando eu falo de o que eu vejo de tendência para a área de comunicação organizacional como um todo, e aí não importa se é interna, se é externa, se é governo, enfim, cada um chama, né, cada empresa com a sua nomenclatura, é uma fusão com outras áreas que às vezes ficam soltas na companhia. Então, que já está acontecendo, mas eu acho que a médio prazo vai ser muito maior. Da comunicação, por exemplo, se transformar num chapéu de cultura. Da comunicação, por exemplo, ter um braço do famoso ESG que está nascendo, do employer branding, do X. Então, inclusive, você não me perguntou, mas vou aproveitar, se tivesse alguma dica, né, para profissionais de comunicação, seria: se adapte, não tenha medo, não acha que você sabe de tudo, e tudo bem, porque você não vai saber de tudo. Mas aceite as propostas que chegam até você, experimenta.
Porque, de repente, daqui 2, 3 anos, você está liderando uma área que você não fazia ideia que você ia liderar. Que quando você se formou, você achou que você podia ser, sei lá, trabalhar em agência como comunicação, ser comunicação interna ou ser comunicação externa. Hoje em dia, eu acho que a tendência é a gente ter um leque de opção que é muito bom para o mercado de comunicação, para a gente é muito positivo. Então, a grande dica é de adaptação, trabalhar impacto e influência e escutativa sempre, aproveitando as oportunidades. Acho que é por aí. E tem mais alguma dica que você quer dar para quem trabalha com comunicação, que quer trabalhar, ou não? Bom, como comunicadora que sou, você levanta a bola, eu saio falando. Então, Vambora, vambora. vamos embora. Então, falei aí de adaptação, falei aí de escuta ativa e impacto e influência. Eu acho que é muito importante você trabalhar essa questão. E para você ser um profissional com impacto e influência, você precisa trabalhar conexão, precisa trabalhar relacionamento. Isso é básico, muito mais que técnico. Quanto mais você sobe, é menos plano de comunicação e mais impacto e influência. Então, ter sempre ter esse drive, ter esse norte para você sempre se desenvolver. E por fim, eu acho que é muito importante a gente entender que vulnerabilidade é bacana, que é muito legal você virar para o teu cliente interno, que de repente é um VP, que de repente é um gerente sênior e falar, eu não sei do que você está falando, me explica. Eu costumo, até como cases, e de quem viveu isso na pele, isso já me abriu muitas portas. Muitas, porque de repente a gente fica com vergonha de falar, eu não estou entendendo nada do que esse homem está falando, gente. E aí você não quer falar, e aí você faz um plano horroroso, ele começa a duvidar da sua capacidade técnica. É muito mais legal, e eu já fiz isso, de você chegar e falar, oi, para, eu não sei do que você está falando, me explica, volta 2 casas, vamos do básico. Você cria um relacionamento e aí você tem 2 coelhos, né? Eu sou vegetariana, não gosto de coelhos, mas você tem 2 vitórias. Você ganha impacto e influência, porque esse cara abre uma porta para você e você entrega um negócio técnico muito mais adequado. Então, é uma dica de ser vulnerável, é legal. Não evita não foge dessa seara. Muito bom, Cintia. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Alguma coisa que eventualmente foi surgindo ao longo dos seus pensamentos que você quer compartilhar com a gente? Acho que cobrimos tudo, mas fico à disposição para quantos bate-papos você quiser. Estou à disposição, foi muito bacana participar com você, Edu. Excelente, Cintia. Bom, eu quero agradecer pela tua presença, como sempre. Eu vou deixar nos cards, tanto do nosso podcast quanto do nosso canal do YouTube, as informações para contato, principalmente perfil de LinkedIn. Para você que está vendo a gente, obrigado pela audiência. Curta, compartilhe esse canal. Até o próximo Cafezinho das 10. Cintia, muito obrigado pela presença. Quero te ver aqui mais vezes. Obrigada, Edu. Obrigada a todos os ouvintes. Valeu.